Começando mais um relargada, porque você sabe que na vida do piloto, quando faz uma relargada independente na metade da corrida, é justamente onde começa tudo de novo e tem a oportunidade de brigar por vencer aquela corrida. E para isso, hoje a gente vai falar da TCR de um convidado muito especial. Robson, fala quem é o nosso convidado de hoje. Bom, o nosso convidado não está exatamente fazendo uma relargada, porque ele é o responsável de uma categoria que já está no Brasil desde 2021, mas o sucesso que ele vem fazendo é algo exponencial. Federico Punteri, CEO do TCR South America, obrigado pela sua presença, por esse bate-papo. Boa tarde aos dois. Obrigado a vocês por o convite. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar é sobre quantidade de carros e montadoras no grid para o ano que vem. Eu acho que uma das coisas que a gente vê, né, diferencial da TCR é ter a montadora apoiando a categoria, ter mais de 40, 50 países. Eu queria que tu falasse um pouco o que é a categoria a nível mundial, e o que é da América do Sul e a quantidade de marcas que está prevista para 2026. Sim, a ver, como falam vocês, um ponto importante da TCR é isso, não? A quantidade de montadoras que envolvem todo o conceito, não? Porque ao final do dia o TCR é um conceito global, onde há um responsável na Europa, que ele fez quem fez este reglamento técnico, não, fechado, e onde cada montadora pegou e fabricou o carro. E, bom, hoje você tem, sei lá, 30 campeonatos no mundo, 7 ou 8 montadoras. Se bem aí, talvez, um pouco a mais de montadoras que homologaram o carro, mas hoje são 7 ou 8 as que são bem ativas e estão em todo o mundo. E esse foi um pouco o atrativo que nós vimos quando pensamos na TCR aqui para a região, não? Trazer um automobilismo, se bem um pouco mais distinto do que estamos acostumados na Sul-América, não? Tanto brasileiros como uruguaios e argentinos. Talvez ser um automobilismo um pouco mais, como falamos nós, artesanal, e trazer um carro já mais homologados, FIA, feitos pelas montadoras, e que também isso ajude muito aos pilotos, sobretudo aos pilotos jovens, a dar o salto para a Europa, não? Talvez o salto aqui sempre era da Fórmula e para lá, e o turismo era um pouco mais difícil, não? Porque era bem distinto. Mas hoje com a TCR, a única coisa que cambia simplesmente é o circuito. O carro mesmo, muitas vezes inclusive o pneu o mesmo. Assim que essas foram as grandes oportunidades que nós vimos aqui para trazer. E bom, hoje estamos aqui, acho que com 6 ou para o ano que vem já 7 montadoras no campeonato. Todas super legais, com carros super desarrollados e que hace atrativo al final do dia o evento. Bom, você falou 7 montadoras, já podemos falar o nome de todas elas? Podemos falar. Hoje vai estar anunciado, acho que a grande novidade que vai ser a Hyundai, que também vem de maneira oficial, não? Com apoio. É um projeto feito pela Coreia, ou Alemanha e Brasil. Isso é importante para nós, porque é um pouco o objetivo também, não? De como as montadoras podem utilizar a plataforma da TCR para crescer desde o ponto de vista de marketing. A ver, elas não podem ser envolvidas desde o ponto de vista técnico, não podem trazer mecânicos, engenheiros, não podem desenvolver o carro, pois já está feito. Mas sim, elas podem utilizar toda a plataforma para o marketing, para activações. Já temos uma desde este ano, que é a Honda, que está de maneira oficial e a verdade é que foi muito bem, mesmo assim, inclusive foram campeões. Já para o ano que vem vai ser a segunda nossa, vai ser a Hyundai, e temos algumas conversas a mais para colaborar, mas bom, ao final do dia no grid você tem hoje Peugeot, Hyundai, Honda, Cupra, Audi, que vem também o ano que vem com uma nova geração, a geração 2, que é importante também, a Lincoln Co, a Toyota. Entonces, eso da para una categoría, para nosotros es muy importante tener esa variedad de marcas y intentar que las montadoras cada vez se acerquen más a nosotros. Eu acho muito legal e essa ideia também das inversões. Esse ano começou pela Argentina, passou pelo Uruguai e está terminando no Brasil. E ano que vem vai começar pelo Brasil. E eu vejo, sabe, que é uma oportunidade dos pilotos brasileiros em estarem realmente dispostos a conhecer uma nova categoria, um carro que é muito bem estruturado, muito bem montado pela montadora, que faz toda a diferença, um carro mais consistente, o piloto tem prazer em guiar esse carro. Então eu acho que
uma grande ponto de partida para as pessoas que estão em outras categorias e querem ingressar, porque olha só, na Stock Light e na TCR é o mesmo prêmio. Quem é campeão vai subir para Stock Car Pro. Então, assim, eu acho que esse foi um grande avanço que a categoria pôde oferecer para os pilotos e trazer ainda mais pilotos brasileiros para estar participando de uma categoria super competitiva, né? Como foi o Nelsinho este ano. Sí, sin duda que acho que esa premiación es inédita, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Inédito. Mismo Argentina no tiene esa premiación. Es importante ser parte del grupo Vicar, ¿no? Que somos una gran familia donde tenemos para hacer una escala, ¿no? Donde usted comienza con Fórmula 4, UTN, después puede ir para TCR y obviamente terminar una Stocky. Acho que esa premiación es bien legal para los pilotos, sobre todo brasileños, ¿no? Que a Stocky fue siempre la categoría top de aquí do Brasil. Mas para Argentina también, eso resulta de mucho interés. Por ejemplo, este año el campeón es Leo Pernilla y él está súper empolgado por el año que viene a hacer Stocky. Nós en Argentina asistimos mucho a las corridas Stocky y para todo piloto sabe que es un desafío grande porque el grid, se olha a los 30 pilotos y son todos top. Y como você fala, acho que es una oportunidad para pilotos brasileños poder llegar a ese lugar de una manera más fácil, mas también probar una categoría y testar una categoría que certeza que va a gustar, porque eso es lo que acontece, el piloto que viene y sube un carro, fica feliz, todo el mundo fala la misma cosa, que el carro es increíble, como acelera, como freia, como dobla, está muy bien feito. Acho que a categoría también está creciendo mucho, entonces gostan, es competitiva. O trato que tenemos entre todos, un trato súper cordial, bien diría casi familiar entre todos. Pues a la hora de la pista está la briga, más fuera de la pista hay mucha camaradería, entonces certeza que cualquier piloto que quiser y venir aqui vai gostar. Um dos atrativos também, uma das grandes dores de qualquer piloto é conseguir um patrocinador, um pressuposto para correr. E um dos atrativos do TCR é o custo-benefício, porque o custo para você correr numa categoria como essa, extremamente organizada, com carros feitos por montadora muito bem equalizados, que ainda te dá uma oportunidade de carreira. Você pode começar no Brasil, fazer um sul-americano e chegar de repente no europeu e no mundial. Acho que o custo-benefício disso é fundamental. O que você pode falar para a gente, de repente, até abrir valores? No, sin dúvida que hoy te diría que en todo el mercado sudamericano, no solo en Brasil, ¿no? Porque también acontece en Argentina, un precio-beneficio para mí que ofrece TCR es un mejor. Hoy un orçamento de un año completo de 10 corridas, en realidad son 10 etapas con 20 corridas, porque son 2 corridas por final de semana, ronda $1,5 millones. Y si você compara con el resto de la categoría, es súper competitivo. Y como usted fala, para un carro súper legal, bonito de dirigir, con eventos legales, todos los eventos son con Stocky aquí en Brasil, en Argentina, bueno, un público brasileño no conoce tanto Brasil, pero Argentina ven mucho público en todas las corridas, entonces acho que sí, que como precio, esa relación precio-custo-benefício é super legal até certo. Eu também acho que eu vejo também uma atratividade também dos pilotos argentinos no mercado do piloto brasileiro, como o da Stock, como aconteceu, que eu sempre percebi que foi um negócio super bacana essa troca, foi a primeira experiência quando o Rubinho Barrichello trouxe o Matias Rossi, né? Sim, para correr aqui no Brasil, e foi um sucesso estrondoso, como eu penso que vai acontecer com o Léo Pernilla, a mesma coisa. Eu acho que o Léo vai ter esse público aí, por vir do futebol, que já existe uma história também, eu acho que com o povo brasileiro, eu acho que vai ser um sucesso total e atrair mais gente para a TCR. Eu acho que esse é o grande. Certeza. Além disso, você vê na TCR, essa briga entre argentino e brasileiro é super legal. Na competência, depois está tudo bem, mas na competência também acontece na pista, que o argentino quer ganhar do brasileiro, o brasileiro quer ganhar do argentino. E sim, concordo. A verdade é que o Matias fez, acho que 3, 4 anos muito bons, apoyado pela Toyota. Ele queria continuar, a verdade é que ele topou muito com a categoria, gostou muito, ele sempre fala super bem da categoria, só que, bom, depois joga nos orçamentos e tal,
tengo certeza que Leo Pernia va a ser un camino muy parecido al de Matías, porque un piloto de ese nivel, piloto top de Argentina, donde él sube, él compite y él siempre briga pelo campeonato, así que acho que va a dar un condimento para Stock o ano que vem bem legal. Esse slogan que vocês usam, a Libertadores do automobilismo, o brasileiro, tanto como o argentino, somos tarados por futebol. Então, quando você coloca esse termo Libertadores do automobilismo, já mexe com a gente de alguma forma, né? Você ligar a televisão e você vê que vai ter um embate entre brasileiro e argentino. É que é assim, é assim, tal qual. No entanto, eu sinto falta de mais pessoas da Sul-América ou eventualmente até da América Latina. Esse ano a gente teve um piloto panamenho, a gente teve um piloto chileno, teve um uruguaio, mas nenhum deles fez a temporada de maneira regular. Na sua opinião, o que falta para trazer essas nacionalidades para dentro do TCR? Eu acho que, havendo falado com muitos pilotos, te posso assegurar que falo com muitos, os orçamentos no automovilismo nesses países são bem distintos, são muito mais baixos. Então isso termina travando o que eles querem fazer TCR, mas não estão acostumbrados a botar esse dinheiro, $1,5 milhão de reais, no automovilismo. Por ejemplo, en Uruguay, o que más gasta no año debe gastar $600.000. Tal vez haya público que pudiera destinar ese dinero, mas no están acostumbrados, entonces todo cuesta un poco a más. O cara chileno, misma cosa, ele costó poco en la categoría, solo que cuesta llegar al orçamento. No es fácil también para ellos, para los patrocinadores, ¿no? Porque imagina un cara de Panamá, venía para correr aquí, más los patrocinadores son de lá. Entonces no es tan fácil de vender para ellos o patrocinio. Por eso uno siempre tenta de ir agrandando los países donde vamos a competir, mas no es fácil. Los países precisan de un circuito apto para TCR, a mayoría no tienen circuito ainda. Y también empiezan a acontecer muchas cosas de juego. Tenemos muchos brasileños, muchos argentinos, ellos quieren más corridas en sus países, entonces tienen que manejar ese equilibrio para todo el mundo. Entonces, yo acho que el principal tema es un tema de presupuesto 100%. Ellos trabajan mucho, intentan estar, mas a veces eso complica un poco. E, bom, você falou também da paixão do torcedor. Uma coisa que a gente vem perguntando para todo mundo com quem a gente falou nesse final de semana, que está no TCR, a gente vê uma diferença muito grande hoje em dia do público argentino para o público brasileiro. A maneira como eles encaram a paixão que eles têm pelo automobilismo. Novamente, na sua opinião, o que falta no Brasil para a gente atingir esse patamar do argentino? Nossa, sabe que eso era un desafío. Cuando comenzamos la categoría, era entender cómo esta categoría iba a convivir en distintos públicos, porque al final del día eso acontece. Como você fala, você va para a Argentina y el evento tiene que ser de una manera feito y pensado para ese público, y en Brasil también feito y pensado para ese público. Eu acho que tem muita tradição, sabe? O sea, a Argentina tem muita tradição de automovilismo y pensado y visto desde la pasión. El TC, que es la categoría más grande, más fuerte de Argentina, tem Ford y Chevrolet hace 70 años y continúa siendo la misma briga hoy, Ford y Chevrolet. Y acho que eso después derrama para las otras categorías. Entonces, los caras argentinos son mucho más apasionados por el automovilismo en sí, por un puro. Yo vi que aquí en Brasil eso vira un poco distinto. O brasileiro gosta un poco más do evento, ¿no? Que o evento seja bem feito, que seja más pensado en cómo, tal vez no tanto en la corrida, pero más en el resto. La estructura. ¿No? La estructura, que esté bien los VIPs, que las entradas estén bien, los ingresos. O cara en Argentina no, ele se preocupa por la corrida, eso es la verdad. También lo ven los equipos. Los equipos argentinos tal vez están siempre mucho más preocupados solo en performance, y los times brasileños tienen esa visión de estética, de cuidado del marketing. Que es mejor o peor, yo no sé. La verdad que yo gosto das dois.
porque o que você vê aqui no Brasil, toda esta capacidade de ativação, as empresas enroladas, todo esse evento que se termina construindo alrededor do automovilismo, en Argentina no acontece. La verdad es que no acontece. Entonces, cada uno tiene su parte, que sería bom lograr misturar, ¿no? Y al final del día lograr estos eventos en Argentina y lograr ese público en Brasil. ¿Cuál es la manera? Nossa. Eu vou te dar a minha percepção do que eu pude Você acompanhar a categoria esse ano inteiro. Então, assim, na Argentina eu senti um público muito mais receptivo com todos os pilotos, buscando ali interagir com os pilotos e uma facilidade que a categoria dá de as pessoas ingressarem aos boxes, aos lugares, para poderem ter esse contato com um piloto. Eu acho que no Brasil, em função da estrutura demasiada, como exige, acaba as pessoas ficando limitadas. O público o grande público que quer chegar no piloto não consegue. Só o pessoal VIP. Então é mais pensado para o pessoal VIP. Então acho que são coisas que precisariam, que tem de muito bom no país, falta no outro, que falta de um, falta. Eu acho que é uma questão de formato, né? Pode ser que hay que lograr ese, por eso falo, ¿no? Que lograr ese, misturar esas duas cosas que tem bom cada um país. Exato. Es un desafío, porque tampoco es fácil, ¿no? Trocar ahí a forma de hacer y de pensar de cada uno más. Es posible, trabajando, haciendo mucha difusión también. En la Argentina, otra cosa que acontece es que las prefecturas apoyan mucho el automovilismo. Entonces, cuando você va para una región o una provincia, tem muito apoyo comunicacional de parte delas, apoiam com muita ativação nas praças, nos lugares. ativação. Isso eu senti uma diferença muito grande. Porque elas se envolvem muito, porque por lo general na Argentina os autódromos são das prefecturas, são públicas, não são privadas como aqui. Aqui a maioria são privadas, então eles são quem convidam a você, querem que a categoria vaya, então trabalham muito com su pó para que se asistan y que tengan un espectáculo. Entonces eso también acho que choca un poco al final del día para ver la cantidad de público. Nós hicimos, bueno, se ven eventos de 12.000 personas, 15.000 personas y no es fácil, mas lá você consigue. Eu vi os autódromos bem organizados, me surpreendeu. Eu já conheci um pouco dos autódromos da Argentina, mas estava até comentando com o Robson que a diferença do Brasil é que lá tem 400 autódromos, qualquer lugar tem autódromo, né? Eu acho que em Buenos Aires tem 6 ou 7. Nossa. Enquanto no Brasil a gente está lutando por 20 e tantos autódromos e ainda está em construção, está para surgir algum. Tem algumas praças que precisam ser abertas até que existe dinheiro, coisas comerciais para ser, como aconteceu agora em Cuiabá, que eu achei super interessante. Então acho que é isso, acho que essas são as diferenças e eu acho que o argentino tem esse negócio mais raiz de ter na garagem de casa um carro, uma carretinha, vai lá e corre, a paixão contamina a família toda. Eu acho até, a minha impressão, não sei se eu estou certo, mas meio que divide a paixão do automobilismo com o futebol, né? Sim, a ver, o futebol está bem longe. Hoje o futebol é o número 1 na Argentina, mas o segundo esporte é certeza que é automobilismo. Longe do futebol, mas você tem a turismo carretera, que todo final de semana licor, tem 30.000, 40.000 pessoas todas as corridas. E como te falo, as prefeituras veem o automobilismo como um esporte que move a cidade, porque vai muito público de todos os alrededores e tal, então eles investem nisso. Aqui não acontece, aqui é mais privado, que tem que contratar tudo, armar. Eu tenho até a gente estava comentando também que na Argentina tem uma particularidade diferente do Brasil, que aqui nós temos só a CBA. E lá tem duas federações que tem uma briga aí. Grande. E como é que é lidar com isso? Né? A TCR é da homologada FIA, enquanto as outras não são, mas como é que é lidar com isso? Tu como gestor da categoria, não deve ser fácil. É bem complicado, A verdade é que hoje está essa briga bem grande entre CDA e a CTC, que afinal atrapalha todo mundo, sabe? Sim, atrapalha todo mundo, não colabora para o automobilismo crescer, porque você corre lá, então não pode correr lá, então há pilotos que se correm conosco, não podem correr lá, e se correm lá, não podem correr conosco. Como você fala, nós muita opção não temos, nossa categoria é FIA,
y estamos obligados a estar siempre con todo lo que es FIA, por eso se ve aquí, o ACU en Uruguay y ACA en Argentina. Mas esse é o problema quando a política joga e se mete no meio do esporte, que não é bom. Na Argentina falamos muito disso, mas não é muito o que fazer. Afinal do dia, são os que tomam decisões allá arriba que tem que... Mas assim, o que eu penso, né? Aproveitar o governo que está hoje na Argentina e tentar levar essa ideia do que já acontece no Brasil, no Uruguai, no Chile, de ter a lei de incentivo ao esporte. Se isso o governo abraçasse essa ideia para apoiar o automobilismo, quem sabe fosse uma maneira de apaziguar e botar todo mundo na mesa e resolver esse problema das federações, né? Das organizadoras, da ACA, da outra, enfim. Não, eu desde que conheci a lei de incentivo que tem vocês aqui, eu tentei muito aí na Argentina falar com o ministro do esporte, mostrando como funciona, bem que funciona aqui. Mas seria boa decir, caras, tenho esta herramienta para vocês, mas só vai acontecer se todos nos juntamos e somos... Pode ser? Eu acho que é um caminho de alguém unifica o calendário. Unifica o calendário, potencializa o automobilismo. Exato. E qual é o benefício? Todo mundo vai poder usufruir da mesma lei para botar mais patrocínio. Hoje na Argentina você tem, não te quero mentir, mas deve haver 12, 15 categorias nacionais. Muito difícil porque entonces se separan muitos pilotos, é difícil armar calendários, a TV, os sponsors. A gente viu algumas vezes que aconteceu de ter um calendário a corrida, mas a outra federação queria no mesmo dia e aí dá uma briga. Não é fácil. Não, é difícil. Agora a etapa essa etapa de fazer os calendários, nossa. Tem que deixar com 12 diferentes, né? Muito difícil, muito. Pero bueno, faz parte de lo que tenemos hoje y uno tiene que lidiar con eso. Sí, claro. Y bueno, gostei da ideia, Vou levar para essa ideia é um Argentina. caminho. Eu estava pensando sobre isso desde que eu saí da Argentina, eu inconformado com essa briga. Eu falei, não faz sentido. Então, a maneira de apaziguar é tentar um benefício para todos. Aí tu não vai entender, opa, o caminho é esse, entendeu? Então, por isso até eu falei nessa sugestão, que eu acho que é uma... Quem sabe tu pode ser o pai da criança lá e fazer a coisa... E a gente vê isso aí acontecer e o automobilismo argentino aí explodir, né? Porque daí já é forte, vai ficar mais forte ainda. Super. Uma das coisas que eu tiro o meu chapéu para o que é feito na Argentina é em relação à mídia e a forma como se faz cobertura de automobilismo na Argentina. Obviamente, a gente fala de carburando, que eu acompanho carburando quando eu quero ter notícias do TCR, claro. Porque eu não vejo nenhum trabalho sendo feito sequer parecido aqui no Brasil, sendo bem sincero. Acho que o que eles fazem é muito legal, mas não é só eles. Tem o nosso colega, o Santi de Mauro, que está aqui com o Mundo Deportivo, se eu não me engano. Não, mas tem um monte. Sim, que em teoria é um veículo menor, mas que desloca ele todas as etapas, ele está aqui fazendo, porque lá tem um público que consome isso. Como que funciona, como que é esse ciclo? Tem mídia porque tem público, ou tem público porque tem mídia? Porque eu acho que é um calcanhar de Aquiles aqui também. Sim, isso agora, você falando isso, eu acho que também isso joga muito, não? A difusão, a divulgação que tem no automobilismo lá é muito, muito grande. Eu te posso dizer que eu hago 1 ou 2 entrevistas por semana. Esse cara dice que assim, cara, ligam porque você tem todos os dias 2 ou 3 programas diários de automobilismo, só falando de automobilismo. Que está antes, que depois, nossa, não é fácil de determinar, mas eu sou do que penso que sempre primeiro tem que estar o investimento, sempre primeiro tem que estar o marketing, sempre primeiro tem que estar a comunicação para depois conseguir outra coisa. Então, se você me fala, primeiro tem que estar a imprensa, tem que conseguir fazer isso, de falar todos os dias, e aí vai conseguir o público, porque o público, al final do dia, se você acerca, o que seja, não? Neste caso, o automobilismo, se acerca todos os dias, os temas, e ele vai topar e vai crescer. Sem dúvida, a mim me passa a minha empresa, ou seja, como hago para trazer mais público? E é com investimento, obviamente não é fácil, porque é finito, não? Nós temos um orçamento e que cumprir com isso, mas certeza que se você me pergunta, e
o orçamento, por exemplo, na TCR, quando você vê o orçamento do ano, que nós preparamos para o em janeiro, por muito, a parte mais grande que lleva o custo é marketing e comunicação, porque é a forma de crescer. Então, eu acho que hay que conseguir eso, ¿no? Más personas como vocês que se involucren en automovilismo, que quieran comunicar o automovilismo, más categorías que también apoyemos esas cosas y que contribuyamos para que eso acontezca. Y eso es certeza que va a traer más público y más público va a traer más sponsor y más sponsor va a traer más piloto y bueno, es una rueda que hay que construir. Eu vejo que o TCR ele tem todos os ingredientes para atingir os mais variados públicos. Quando a gente fala que você tem 7 montadoras, e os carros são de montadoras, né? Não é só a carenagem, eles são efetivamente de montadoras. Você abre um leque para quem gosta de Cupra, para quem gosta de Honda, para quem gosta de qualquer outra marca, acompanhar e torcer para aquela marca. Porém, a gente também tem pilotos com personalidades muito distintas e muito interessantes. A gente teve entrevistando, por exemplo, os irmãos Pernia ontem. Mariano jogou uma Copa do Mundo, o pai deles jogou com Maradona. A gente tem o Nelsinho Piquet, filho do tricampeão, mas que também já conquistou uma Fórmula E, já teve ele mesmo numa Fórmula 1. Então a gente pode agarrar o público pela história dos pilotos, pela qualidade dos carros e das construtoras que estão por trás. Precisamos falar muito mais disso, muito mais do que a gente tem dito, pelo menos aqui no Brasil. Concordo. No Brasil, a gente vê que tá faltando ainda as pessoas entenderem que a TCR é mundial e que vai engajar a categoria e que isso vai ter mais gente entrando aqui para entender que o quanto pode ter um crescimento de carreira. Principalmente as pessoas que saem do kart, que querem ir para o Fórmula, já viu que, categoria com teto de turismo, realmente hoje é um futuro que não tem mais que voltar atrás. Porque, tipo, os pilotos de Fórmula 1, tudo já estão criados desde pequeno na base, então é difícil, tem que ser muito fora da curva para poder furar a bolha e chegar lá. Muito e tem que ter muito dinheiro. É isso Porque aí. o caminho da Fórmula é bem custoso. Como você fala, aqui tem uma possibilidade de fazer um caminho que não é tão custoso e realmente que abre muitas portas, porque você vê um cara que quer fazer um caminho internacional, este é o caminho ideal, porque você, como fala, brasileiro, faz sul-americano, pode fazer um europeu e pode fazer um mundial, mas por exemplo, um exemplo claro é o caso de Montenegro, que saiu campeão em 2023, ele foi para a Europa, com apoio de uma montadora, com Honda, gostou, ele saiu campeão com Honda, pegou para lá e fez um europeu com a metade do orçamento, que já é muito dinheiro, muito apoio, e andou muito bem, e já no outro ano, Honda apoiou ele para estar no Mundial, e hoje tem a possibilidade de fazer um Mundial e LMP2, porque isso que o turismo abre. Pode abrir para GT, para el MP2, para mesmo assim continuar com o turismo com TCR, que a vezes quando você vai por o caminho de Fórmula, tem só uma chance, de Fórmula 1, não há outro caminho, outro lugar onde ganhar dinheiro. Então acho que para alguém que quer ser piloto profissional, a TCR abre umas portas que não há outra categoria na Sul-América que abra. Bom, Fede, para a gente encerrar, já tomamos bastante do seu tempo. Os números que a gente tem são 7 montadoras, 26 carros disponíveis. Mas a gente já tem os 26 pilotos fechados? Não, ainda não, ainda não. Já há muito carro fechado, acho que 15 ou estamos agora para fechar 16, que temos uma conversa, que é muito bom para nós, para esta etapa do ano, já vem muito bem, e muita conversa aberta com vários pilotos. Así que yo acho que vamos a tener grid cheio o año que viene. Así por como viene todo dando y como venimos hablando, hay grandes posibilidades de tener grid cheio. Para nosotros sería muy importante. Este año, a ver, nosotros tuvimos un año 23, llegamos a tener 20, 22 carros. Mas tal vez eran carros, ¿sabes? Como falamos, no tan sanos, ¿ok? Porque los orçamentos no eran completos, era mucha ayuda del piloto, da categoría para que el piloto conozca y tal. Y a partir del año 24 tomamos una decisión con los equipos en conjunto y dijimos, cara, vamos a poner un orçamento que tiene que ser un mínimo, que tiene que pagar un piloto. ¿Para qué? Para que tenga un carro bom, un carro competitivo, un carro confiable. Que es la cosa más importante, que el piloto venga y que pueda competir y que dé todas vueltas. Entonces ahí fijamos un orçamento por ahí un poco más caro. Eso obviamente achicó a cantidad de pilotos que podían participar, más
acho que foi bom, porque se você olha o campeonato deste ano, tivemos 15 pilotos super estáveis. Não tivemos que sube, que baja, y terminamos o año con la mayor capacidad de grid, o sea, a inversa que acontece normalmente. Y eso quiere decir que acho que se formó una boa base este año para o año que viene tener un grid cheio, super competitivo, con muito carro novo, porque también vienen dos Lincoln con novos. Así que acho que va a ser un año bem legal o ano que vem. Bom, obrigado, Fede, pelo seu tempo Queremos mais uma vez. agradecer, foi sensacional. A gente sabe que a categoria só vem a crescer e dar mais sucesso. E a gente tem certeza que o público brasileiro também vai cada vez mais entender a categoria e está acompanhando mais e tem um grid também cheio de mais brasileiros aí que é bem importante. Obrigado a vocês por el convite, obrigado por la difusión, obrigado por todo lo que sé que hacen para TCR y bueno, vamos para un buen año.